Boa tarde a todas e todas. Meu nome é Pablo Rodrigues. Sejam bem-vindos ao História Contrapelo. Hoje vamos falar sobre Primeira República. Depois de 67 anos de governo monárquico no Brasil, onde o Brasil vivenciou muitas revoltas, sobretudo no período regencial, como a revolta da Farroupilha, a revolta dos Malês, que foi muito emblemática por ser a primeira revolta de escravos no Brasil, liderada por escravos no Brasil, a Balaiada, a Sabinada, enfim, tantas revoltas, e a escravidão ser a mola, o impulso que movimentou e fez crescer o Brasil nesses 67 anos. Então, em 1888, nós temos a abolição da escravatura no Brasil. Ela é a principal questão que acaba por incentivar o fim da monarquia. Temos aí uma questão econômica, né? Onde há uma crise cada vez maior, porque esses escravos foram libertos e a mão de obra que estava chegando no Brasil era uma mão de obra imigrante que vinha trabalhar nas fazendas de café, principal produto de exportação até mesmo na República, onde você vai ter algumas políticas de incentivo à valorização do café. Então esses escravos, mesmo alguns que foram libertos, continuavam trabalhando nas fazendas do senhor, principalmente no interior do país, mas a grande maioria da mão de obra era mão de obra imigrante. Temos a questão religiosa, onde há contendas entre a igreja e a monarquia, com o fim do beneplácito da igreja. A igreja católica, que recebia uma quantia, um salário, um financiamento do Estado, passou a não receber mais esse financiamento, e aí, em consequência, tiveram alguns atritos com a monarquia, com o imperador do Brasil, Dom Pedro II, que fizeram com que a Igreja Católica tivesse aí mais desconfiança em relação ao governo, também ao crescimento de propostas de um Estado laico, que houvesse a separação entre a Igreja e o Estado. Isso de fato aconteceu na Primeira República. A questão militar é oriunda de problemas ligados à Guerra do Paraguai. O Brasil, assim junto com outras potências latino-americanas, como Argentina, Uruguai, se juntaram e deporam o presidente Solano Lopes, presidente do Paraguai. Após essa guerra, os militares brasileiros, que iam ser recompensados, suas condições de vida iam ser melhoradas, seus salários seriam aumentados, haveria uma valorização salarial, mas não foi o que aconteceu, e por causa disso os militares se juntaram e cada vez mais, com o apoio das elites de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, depuseram o imperador Dom Pedro II. Então, no ano de 1889, ano emblemático do golpe militar que retirou Dom Pedro II do poder e colocou no governo provisório Marechal Deodoro da Fonseca. Esse golpe militar não teve apoio popular, a população brasileira estava completamente alijada do poder, marginalizada na sociedade brasileira e não participou, mas, como já disse, os militares também tiveram apoio das elites, que eram as elites agroexportadoras, sobretudo a elite
agroexportadora, a oligarquia do café. O militarismo foi forte no Brasil. É importante dizer que esse foi um período de muita estabilidade, um período de estabilidade econômica, estabilidade política e social. Tiveram-se muitas revoltas. A revolta da Armada, por exemplo, que aconteceu no governo do Marechal Floriano Peixoto, o segundo presidente militar do Brasil, que seguiu depois de Marechal Deodoro da Fonseca. Ele sofreu uma revolta. Essa revolta foi encabeçada pela Marinha, porque ela estava insatisfeita, já que o Exército era a única força armada que liderava no governo e participava do governo republicano, e a Marinha estava alijada, não estava a par dos assuntos correspondentes à República. Então a Marinha se revoltou, mirou seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro, onde era a capital federal da República, e tentou retirar do poder a Marechal Floriano. Não conseguiu, houve contornos e acabou não sendo efetiva a revolta, mas no ano de 1894, Marechal Floriano, enfim, deixou a presidência da República. Esses são os dois presidentes militares que nós tivemos nesses primeiros anos de República. Depois, Hermes da Fonseca, que era sobrinho de Marechal Deodoro, no ano de 1910 também vai ser presidente do Brasil. O que podemos colocar de positivo é que no ano de 1891 temos aí a primeira Constituição Republicana no Brasil, a segunda Constituição depois da Constituição de 1824, a famosa Constituição de 1824, que outorgou o poder moderador ao imperador Dom Pedro II. Era a Constituição também conhecida como Constituição da Mandioca, onde aqueles que tinham mais renda podiam votar. A Constituição de 1891 ela traz uma inovação. Ela é uma Constituição que inaugura o voto universal masculino no Brasil, para maiores de 21 anos, mas, como diz, exclui as mulheres e também os analfabetos, que eram a grande maioria no Brasil. Naquele momento, a maioria da população não sabia ler nem escrever. O índice populacional de analfabetos era muito grande. Podemos dizer ainda que foi, além da revolta da Armada que se deu em 1894, tivemos a revolta da vacina em 1904, onde a população brasileira sofria com a varíola, a febre amarela, desculpe, e precisava se vacinar, mas naquele momento não existia nenhum tipo de política pública bem elaborada, não existia uma propaganda, não existia uma forma educativa de se passar essa necessidade de se aplicar as vacinas. Nós tivemos aí recentemente a questão da Covid, que foi uma pandemia, e sabemos da importância que foi da educação, da necessidade, somente promovida pelo Sistema Único de Saúde, para levar a importância da vacinação. E naquele momento não se tinha isso. O Oswaldo Cruz, que era o médico sanitarista à frente do processo, invadia a casa das pessoas e aplicava as vacinas de uma maneira nada honrosa, nada educativa, e essas pessoas acabaram se revoltando, se juntando contra a vacina. Não pela vacina em si, mas justamente pela essa falta de educação, pela vida privada das pessoas que se encontravam em condições de insalubridade, em situações de extrema pobreza. Então tivemos a revolta da vacina também em 1904, tivemos a revolta do Chibata, que foi uma das reminiscências da escravidão, porque, como eu disse, mesmo com a abolição da escravatura em 1888, ainda persistia-se sistemas análogos à escravidão, como ainda hoje também permanecem essas
na estrutura da sociedade, essa forma de trabalho, análogo à escravidão. Então, na Marinha ainda se tinham os castigos, eram feitos através do uso da chibata para maltratar, para denegrir mesmo e castigar essas pessoas que cometiam delitos ou faziam simplesmente coisas erradas e eram castigadas com o uso da chibata. Então os marinheiros se juntaram e fizeram a revolta da chibata. João Cândido, que foi o almirante negro, o principal líder dessa revolta, foi preso e foi morto. Então foi uma revolta que não deu certo. Tivemos outras revoltas bem conhecidas, como disse, foi um período de estabilidade, mas foi um período também de crescimento econômico e de crises econômicas, porque tivemos a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Isso provocou uma crise na economia brasileira, porque o café que era exportado para o resto do mundo, as outras potências europeias estavam em guerra nesse período, e isso provocou uma descida, um declínio na economia brasileira. Tivemos também um início de industrialização, uma tentativa com o Barão do Rio Branco. Nossa indústria brasileira era uma indústria incipiente, estava-se ali tentando os seus primeiros voos, a primeira necessidade de investimento e de uma autonomização de uma economia que era basicamente rural e agroexportadora. Com a Primeira Guerra temos a necessidade de substituição de importações, então essa indústria, que era uma indústria muito primitiva, era uma indústria que basicamente fabricava aquilo que nós consumíamos dos países que estavam no momento de conflito bélico. Eram uma indústria têxtil, uma indústria de sapatos, de chapelaria, de produtos de higiene, enfim, essas coisas mais básicas mesmo, de sobrevivência. Foi um período em que o café entrou como o principal produto de exportação da pauta brasileira. O café teve uma política de valorização. Foi também o café ficou muito conhecido porque as elites de São Paulo e Minas Gerais, após o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca e o próximo governo de Marechal Floriano, tomaram a frente da República. O período ficou conhecido como República Oligárquica, onde a oligarquia do café de Minas e São Paulo selaram um acordo que os presidentes que se sucederiam no poder seriam entre Minas e São Paulo, e eles governariam no Brasil até a Revolução de 1930, que foi a Revolução de Getúlio Vargas. Aqui é um vídeo que é a primeira parte, tem muita coisa para se falar ainda sobre essa Primeira República, eu dei uma pincelada. Me desculpem, mas a data ali está errada, no dia 26 de abril, estamos hoje já dia 25 de maio, um mês aí mais ou menos que o canal, eu postei o último vídeo no canal. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, divulguem, se inscrevam no canal também, História Contra Pelo. Meu nome é Pablo Rodrigues e até a próxima, boa tarde.